padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Unidos ao coração de nossa mãe, amada Mãe Maria, nos deixemos por ela inspirar, abrindo nosso coração à ação do Espírito Santo de Deus, para que ao proclamar a palavra, nos deixemos por esta palavra santa e amorosa de Deus nos interpelar e assim podermos progredir no caminho de nossa conversão, qualificando o nosso modo de viver, sobretudo a partir do reconhecimento importante da nossa condição de pecadores e de frágeis. Por isso precisamos também fazer brotar em nosso coração, como a palavra hoje nos indica: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. A nossa conversão precisa da força transformadora da graça amorosa de Deus agindo em nós. É oportuno que nos diz nos sermões São Pedro Crisólogo. Ele comenta assim: falemos da bondade do Pai, correndo ao encontro do seu Filho, de sua inefável misericórdia. Levantou-se e foi para seu Pai. O Filho levantou-se da sua queda espiritual e corporal, elevou-se do fundo do abismo para as alturas do céu. Junto do Pai Celeste, o perdão eleva o Filho muito mais do que a falta que o fizera cair. Levantou-se e voltou para seu Pai. Ele partiu. Não foi um caminhar físico, mas espiritual. Não precisou percorrer longos caminhos porque encontrou um atalho, o caminho da salvação. Não necessitou andar por inúmeros caminhos em busca do Pai, aquele que, procurando-o pela fé, o encontrou presente em si mesmo. Levantou-se e voltou para seu Pai, quando ainda estava longe. Como está longe aquele que vem? É que ainda não chegou. Vem para se converter, mas ainda não chegou à graça. Vem para se converter, mas ainda não reencontrou a glória do seu primeiro estado e de sua honra anterior. Seu Pai o avistou, o Pai o viu, e por isso foi possível ao Filho dirigir-se ao Pai. O olhar do Pai ilumina os olhos do Filho, que se encaminha para ele e dissipa a escuridão que o envolvia por causa da sua falta. Se o Pai Celeste não tivesse iluminado o rosto do Filho que voltava e não tivesse dissipado a tenebrosa desordem de seu coração pela luz de seu olhar, jamais esse Filho teria visto o fulgor da face de seu Pai, que é nosso Pai, nosso Deus. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Amado e amada de Deus, quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Deus é compassivo, é misericordioso para conosco. O pai, então, ilumina o filho, ilumina na sua consciência, por isso ele, caindo em si, volta, porque sabe que sem a força do amor de Deus, nenhuma vida vai adiante. Não poderemos viver na força do amor. E o pai corre-lhe ao encontro, abraça-o, cobre-o de beijos. Foi então quando ele acolhe a conversão e o reconhecimento do filho, ao dizer:
Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai diz aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocou um anel no seu dedo e sandálias nos pés. E diz: trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Nada mais agrada ao coração de Deus do que a nossa conversão. Por isso Ele não nos deixa faltar a graça, abrindo-nos a ela. E começaram a festa. Vejamos a atitude do filho mais velho, que não se deixa iluminar pelo olhar e pela luz da presença amorosa do seu pai misericordioso. Ele, ao voltar, já perto de casa, ouve a música e o barulho de dança. Chama um dos criados para perguntar o que estava acontecendo. Ficou sabendo: é teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Ele, no entanto, ao invés de alegrar-se, porque não era iluminado pela força da misericórdia de Deus, como filho, teve raiva e não queria entrar. O pai insistia, dizendo que o filho mais novo tinha sido recuperado. Ele, no entanto, fazia uma outra justificativa, um outro juízo. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho que esbanja teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. O pai lhe diz: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Amados e amadas de Deus, esse é o nosso grande desafio. O desafio de nossa vida, de nos tornarmos capazes de nos deixar iluminar pela misericórdia de Deus. Sem ela, não encontraremos rumos para a nossa sociedade, não encontraremos a verdadeira razão de viver. Supliquemos a Deus a graça desta compreensão e desta profunda abertura do nosso coração ao seu amor, para que nós possamos nos colocar de pé e vivermos a alegria mais profunda e mais duradoura, que é a alegria da fraternidade solidária entre nós, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Supliquemos a Deus esta graça, unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira